Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. Eu sou a Anne Chagas. E eu sou Letícia. E esse é o nosso convidado de hoje, Gleiton. Ele é professor de História e jornalista. E hoje a gente vai falar sobre projeto de vida. Hoje no novo ensino médio, a gente tem uma matéria chamada Projeto de Vida, onde trabalhamos durante um ano inteiro nossas escolhas, o que a gente literalmente projeta para o nosso futuro. E hoje a gente conversaríamos um pouco sobre isso. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: como podemos projetar a nossa vida sem questionar a vida? Projetar a longo prazo sem questionar É isso, sem o nosso próprio questionamento. Eu acho que, fundamentalmente, a vida precede. Porque, para qualquer debate subsequente, eu preciso partir da ideia da vida. A vida é um bem perene, de duração indefinida, sem GPS. Este bem perene tem que ser conclamado como essa perenidade. Então, o primeiro debate é: o que é vida? E a vida em sua plenitude de instância. E a partir dela eu começo a contemplar um projeto para a vida. E esse projeto para a vida passa pela instância de eu estar bem. Quais são as 3 bases do estar bem? Sempre buscando a felicidade. Primeiro, uma saúde. Eu preciso ter uma instância saudável. Como é ser saudável? Por exemplo, não cruzar a perna enquanto fala, porque isso desvirtua a minha coluna e faz com que ela possa ter dores num segundo momento. Ter a oportunidade de conviver com pessoas. Quando você pergunta o que é que mais traz felicidade a alguém, é o contato com os outros. É o prazer de conviver com alguém, a interação com o outro, o aprendizado contínuo com o outro. E o terceiro, além da saúde e além da oportunidade de você conviver com pessoas, é você ter uma renda mínima que te contemple. Não a fortuna necessária, mas que você tenha um sustentável que te dê tranquilidade para pensar, para poder conviver para os amigos e cuidar da tua própria saúde. Então são 3 instâncias muito simples. Primeiro, a minha saúde, o meu entorno e algum dinheiro que pague os 2. Sim. Como? Aí sim, eu vou montar um projeto para a minha vida que me traga esse retorno. O que me faz feliz? Talvez eu possa nunca ter essa resposta. Então eu devo fazer uma outra resposta inversa. O que não me faz feliz? Sim. E automaticamente deixar de fazer. Esse era um dos questionamentos com qual a gente tinha trabalhado, né? Falar sobre felicidade. Acho que principalmente a fase que a gente está, a fase da adolescência, a gente trabalha muito com inconstâncias, frustrações, medos. E eu acho que um dos pontos principais nesse espaço em que a gente vive é como podemos ser felizes mediante tudo isso. Principalmente agora, onde você ingressa no ensino médio, vem Enem, vestibular, muitas coisas que te fazem questionar a si mesmo e o seu próprio futuro. E em meio de todas essas diversidades, em torno desses medos, frustrações que vamos sofrer, isso é fato, como a gente pode ser mais feliz? Como possamos encontrar esse... aqui eu estou em paz, aqui eu estou serene, não uma vida plena, mas numa plenitude assim, que me deixa contente. Como possamos encontrar isso? Lógico, isso é uma opinião muito pessoal, né? É uma coisa que você constrói ao longo da tua jornada. Então eu tenho uma visão e defendo ela. Abrindo um parênteses bem rápido, a minha palestra Felicidade nasceu em 99 e ela existe até hoje. Vira e mexe, alguém me requer ela. Então eu debato o tema há algum tempo, tenho alguma concepção. E de onde nasceu a palestra Felicidade? Que daí é bem interessante. Porque ao chegar para trabalhar de manhã no colégio às 7 horas da manhã, os meus pais se incomodavam porque eu chegava feliz. E por que eu chegava feliz? Porque eu estava tendo uma oportunidade de trabalho, de aprendizado, de convívio, de amadurecimento. Não tinha razão de eu chegar de mau humor. Eu não entendo a pessoa que acorda e vai fazer alguma coisa de mau humor. Nunca entendi isso. Então eu resolvi trabalhar isso dentro do conceito. Sim. Voltando. O fundamental que a gente precisa entender é que todos nós, mesmo eu no auge dos meus 57 anos, temos frustrações, temos angústias, temos antecipações de medos, porque na verdade a gente não sabe se vai ser aquilo. Isso chama-se ansiedade. Sim. Aliás, agora, Perdidamente, né, o novo filme vem falar exatamente disso. Sim. Então, o que é? Nós todos vivemos numa sociedade muito ansiosa, porque é muita informação, é muita mídia, é muito contato. Sim. Então, saber que está em nós, e aí sim, como encontrar isso? É de cada um. Para mim, o meu encontro é a leitura. Para mim, o meu encontro é a atividade física.
Se eu puder conjugar as duas entre um treino e outro, né, parei agora, mas que era a corrida, e as leituras, eu posso estar equilibrado. Saber que aquilo é do contexto social, saber que aquilo é da vida. Lógico, o amadurecimento vai te dar essa possibilidade, mas saber que é passageiro. E a quem que eu posso recorrer? Talvez a família, um grande amigo. Então, eu preciso ter isso, eu preciso ter uma instância de diálogo constante comigo, com o livro, com o conhecimento, com o amadurecimento, com o esporte, com a atividade física, porque o esporte, ele, ao mesmo tempo, te extenua e te restabelece. Sim. O esporte tanto, né, uma saúde mental quanto física, né? E acho que muito nessa fase, a gente está sempre numa fase de descoberta, tanto de quem nós mesmos somos, quanto de que nós não gostamos, né? O gostar e não gostar. E eu acho que é uma coisa muito importante a gente aflorar este nosso lado, mas sempre vai existir o medo. Então, como a gente pode descobrir essas novas coisas, como a gente pode se conhecer sem deixar que o medo interfira? Interfira a gente a se conhecer a próprio mesmo. Eu sempre vou recorrer à leitura, eu sempre vou recorrer à filosofia. Sim. Porque quando eu vivencio uma experiência de alguém, prazerosa ou dolorida que seja, eu aprendo alguma coisa com aquilo, eu paro para refletir. Então você pode pegar, por exemplo, toda a filosofia antiga, todo o pensamento socrático, que foi traduzido por outros, né, mas a partir de Sócrates, como é que se dá isso? Aquilo é um conhecimento que serve para hoje. Eu posso pegar os diálogos e ler aquilo. Existe toda uma literatura de aprendizado, de convivência, uma produção intelectual muito intensa. Lógico, cada tempo tem o seu ensinamento. Mas ao ler outros tempos, eu vejo que aquilo era comum. Então eu começo a entender que não é uma coisa que só eu estou vivendo. E quando eu converso com o outro, quando eu dialogo com o outro, eu vejo que ele também está vivendo aflições semelhantes. E quando isso for alguma coisa extrema, buscar uma ajuda. Ajuda do teu próprio professor, que te identifica, que te protege. De um familiar, às vezes não é teu pai, não é tua mãe, mas pode ser a sua avó, pode ser uma tia, que é mais acolhedora, que você possa dialogar. E quando falharem as instâncias imediatas, ter a tranquilidade de que não é nenhum pandemônio buscar uma ajuda externa, de um especialista na área, para dialogar. Não é isso. Fácil? Não estou dizendo que é fácil. É árduo. Sim. Mas ter com quem contar, ter uma literatura com quem contar, ter um aprendizado com quem partilhar. E o que você acha que a escola pode ajudar com isso? Com as pressões que a gente sente? Você acha que a escola consegue colocar um apoio pra gente nesse momento da gente? Com os medos, frustrações que a gente sente? A escola é uma unidade física. O escolar é que não é uma unidade física. Sim. Então o discente e o docente é que tem que ser o contato. Hoje é praticamente o único lugar onde a diversidade se encontra no espaço escolar. Se você parar para pensar hoje, mesmo dentro das mídias sociais, elas têm seus segmentos. Então, se fossem cultos e religiões. Né? Os bits são todos compartimentados. Sim. O único espaço público do diferente é a escola. Sim. Então ele é o espaço ideal. Porque é nele que eu vou aprender a conviver. Com dores, sabores, dissabores, mas é com ele. Então eu identificar quem são, entre aspas, os meus pares. Muitas vezes nós construímos no espaço escolar nossas amizades que duram pela vida inteira. Eu tenho a honra de dizer isso, né? Eu tenho 2 amigos, nós éramos em 4, lamentavelmente, mas uma pessoa faleceu, que nós convivemos desde o ano de 1988, quando eu cheguei para o curso de jornalismo. Um é meu colega e o outro era meu professor. E a que faleceu também era minha professora. Nós formamos um grupo de leitura e nós lemos, viajamos e no máximo uma vez por mês nós ainda sentamos para degustar uma panceta, para ir no Yellow Deli tomar um café, fazer um lanche. Então, o que é isso? São pessoas que você identifica ao longo da jornada. Muitas vezes, eu disse isso aos meus alunos, pode estar ao seu lado o seu empregador, ou seu parceiro, no empreendimento que você terá. Sim. É isso que você tem que identificar. É o único espaço público da diversidade hoje. Eu acho muito legal que a gente tenha uma filosofia, sociologia, né? Onde a gente aprende esse convívio com o outro. E, como você falou agora, muitas das vezes a gente carrega da escola amizades ou até empregadores, né? Que vão durar para a vida inteira.
E a gente poder ter esse bom convívio diz muito de quem nós mesmos somos, né? Porque trabalha tanto a nossa convivência quanto nós mesmos. Você acha que essa convivência, tanto escolar quanto após ou fora, né, influencia em quem nós somos e, às vezes, os medos? Porque que nem... Eu digo por mim, eu acho que a maior parte dos adolescentes também, às vezes, muitas pressões que nós sofremos não são são, sim, nós mesmos que colocamos algumas, mas outras vêm de influências. Isso sobre um convívio qual estamos. Então, você acha que a gente trabalhar melhor em quem andamos, com quem convivemos, influencia em quem nós mesmos somos? Fazemos nossas escolhas e as escolhas fazem a gente. 2, fazemos as nossas escolhas de convivência. E essas escolhas de convivência moldam a gente. Então, entender que existem afinidades e não, usando uma palavra comum, empatia. Porque ela molda a antipatia e ela molda a simpatia. Então eu tenho os dois, mas eu tenho que ter empatia. E às vezes você tem uma afinidade com alguém. Só que você tem afinidade com alguém que tem um conjunto de valores tão distintos que, ao invés de despertar em você a curiosidade por entender e contribuir, te desperta um olhar negativo. Então talvez pode não ser bom. Quando eu tenho alguém muito empático, que, entre aspas, contribui comigo, e necessariamente eu não tenho que ter olhar finalístico, objetivo teleológico do fim, mas só o objetivo do convívio, pode ser o melhor caminho. Ao longo da jornada, a gente vai se distanciando, se diferenciando. E a amizade, ela vai prevalecer independente dessas distinções, se não houver um conflito de valores. Vou dar um exemplo. Eu não fumo, eu não consumo álcool, não sou afim de álcool. Não é uma característica da minha família. Então isso moldou as pessoas com quem eu convivi. Eu convivo com pessoas que também não são. Esses 2 meninos que eu falei, né, 2 professores, eles não têm um hábito etílico. O máximo a gente toma um frisante lá para comemorar um evento e tal. Isso molda. Por quê? Porque se você tiver um convívio na adolescência com alguém que entra pelo caminho do álcool desregradamente, o risco, nós sabemos cientificamente, é que isso evolua, eu posso também ir junto. Então, sim, não custa nada ponderar. Você teve algum medo, frustração quando você mudou da história para o jornalismo? Você teve essa dificuldade sua? A vida inteira. Ir para o garimpo me assustou, me amedrontou terrivelmente, mas me ensinou muito, porque a dor te ensina muito. Então, passar um ano em garimpo, ver pessoas partirem, dói muito. Quando eu fui para a universidade, contando um particular muito agudo, eu vivi uma crise muito grande de prestar vestibular, porque eu queria prestar jornalismo, minha mãe queria que eu prestasse direito. E ela só soube que eu tinha passado na universidade em jornalismo quando eu cheguei em casa. Porque os meus pares, eu estava no carro com ela, porque os meus pares tinham feito uma recepção para o calouro de comunicação. Ela ouviu no rádio direito e eu não tinha meu nome. E ela simplesmente disse para mim, olhando para trás, você presta o próximo. E ela desligou o rádio. E eu não esperei jornalismo. Quando eu cheguei em casa, os meus amigos, confirmando a importância da amizade, estavam à minha porta celebrando o meu vestibular. A resposta minha foi muito engraçada, porque ela disse, rapazinho, depois a gente conversa sobre isso. Não foi parabéns a você, foi depois a gente conversa sobre isso. A gente se fala, a gente resolve. Depois resolve isso. Onde você foi fazer? Então a gente sempre tem isso a vida inteira. Eu dei aula um semestre inteiro, sem a minha mãe saber que eu dava aula. E ela ficou sabendo que eu dava aula porque o meu patrão ligou em casa, lá em Centenário do Sul, que eu venho de Centenário, uma cidade menor do que vocês aqui em Sertanópolis, ligou e perguntava assim, por favor, o Cledir, o professor Cledir? Professor? Cledir, que é meu apelido. Sim. E aí, pá, a minha mãe batia o telefone. Como assim, professor? Por favor, o professor Cledir, eu preciso muito falar com ele. Pá, batia o telefone. Na terceira vez ela falou, peraí, quem é o professor Cledir?
Não, olha, aqui é fulano, eu sou do colégio tal, eu sou o diretor dele, e deu um problema no horário, eu preciso mudar o horário dele. Aí ela não era burra, ela... E ela não sabia. Não. Aí eu chego em casa, ela fala assim, professor Cledir, precisamos conversar. Aí eu falo, precisamos. Agora ou depois? Minha mãe nunca pôs a mão em mim. Sim. Sempre conversou. Agora ou depois? Ela falou agora. Falei, só um pouquinho que eu vou até o meu quarto. Aí eu fui até o meu quarto e busquei a caderneta de poupança que eu havia depositado todos os valores que ela havia me dado desde fevereiro daquele ano. E dei na mão dela. Se ela quiser, eu saco e devolvo agora. Não, eu quero que você conte a história essa que você é professor. Eu sou professor. Não. Larga isso agora. Não, vamos discutir. Você não é professora? Eu sou professor. Não. Você tem que estudar. Primeiro essa história de jornalismo. E agora a história de que para você, professor. Professor do quê? Professor de história. Desde quando você fez história? Eu não fiz história, mãe. Você sabe que não. Eu falei, não, você não vai continuar. Bom, aí a conversa continua, eu estou aqui até hoje. E aí, se foi? Então, isso é comum. Sim. E você acha que ter passado por essa experiência mudou quem você era, o que você queria? Porque isso acaba influenciando nós mesmos. Então, quando a gente passa por um momento de, como você disse, esse momento de confronto, você acha que mudou o que você pensava, o que você queria ser? Sim. Nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas fazem quem somos. Você acha que ter escolhido mudar para história, como você lidou com tudo isso? Conciliou essa transição. Eu tenho uma visão de que o conhecimento ele não tem barreira, ele não tem mata-burro, ele não tem fronteiras. É conhecimento. Sim. O ser humano é curioso. Sim. E eu acho que isso é uma característica geral e eu sou um bom exemplo da curiosidade. Então, eu acho que as linguagens se comunicam. É linguagem. Eu tenho uma habilidade de fala. É o que eu tenho. Sim. Minha mãe tem essa habilidade. Meu irmão tem essa habilidade. Minha mãe foi uma professora considerada a melhor alfabetizadora do seu município. Então, ela tinha essa potência de atividade. Então, conciliar quer dizer o quê? O que eu olho na linguagem, na comunicação, e o que eu olho na história, e o que eles se somam e se complementam. E como eu concilio o aprender disso e a prática cotidiana. Sim. Então, são linguagens que se interagem. Quando você abre um pouco o seu horizonte, você tende a ter olhares diferentes. E aí há uma devolutiva da própria sociedade, do próprio contato com o outro, dessas múltiplas linguagens. Eu já falei isso, acho que uma vez, mas algo que eu vi é que a gente se transforma, não sei se é esse o termo correto, a gente é quem a gente gostaria com base em 3 pilares. O que a gente quer ser, o que a gente gosta, nossas habilidades. Como você reconheceu isso e como foi passar por essa transição? Tá, eu gosto disso, essa é a minha habilidade, então vou fazer isso porque é o que mais se adequa. E é isso que eu quero. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, descobrir essas coisas, passar pela frustração ou pelas as barreiras, às vezes, que a gente mesmo coloca ou algo assim. Como foi para você todo esse processo? Eu acho que foi muito simples, porque, na verdade, como eu sempre fui considerado um rato de biblioteca, daquele leitor contumaz, e eu lia pela timidez, então era um mundo que eu me encontrava, porque quando você lê, você cria mundos. Você cria o seu próprio, né? Passa a idealizar coisas, é um aprendizado constante. Eu leio qualquer coisa, de bula de remédio à Bíblia. E, então, assim, ao ser um leitor, eu me moldei para algo. Sempre adorei conversar com pessoas mais cultas, mais inteligentes, o aprendizado. Sempre adorei a leitura, cultuava boas e grandes relações com os meus professores, né, em todas as fases que eu passei, profunda admiração por eles, então isso me nutria de uma forma geral. E aí, para ser muito particular, eu era um rato de biblioteca apenas. Aí um dia, para resumir muito, um professor, rendo aqui minha homenagem, Arnaldo de Moraes Sampaio Godoy, hoje procurador aposentado da República, Arnaldo virou para mim e disse assim: Cledir, tenho 10 questões para você fazer. E me deixou 10 questões e foi
dar aula. Quando ele voltou, eu tinha feito as 10. Daí ele sentou e falou, deixa eu ver quantas você acertou. E ele começou rapidamente, quando ele chegou na 8ª, ele começou a perguntar por que era aquela resposta, porque eu tinha aceitado até a 8ª. Daí ele falou, isso aqui é o concurso que eu vou prestar do Instituto Rio Branco. Você acertou as 10. Eu falei, mas eu gosto do tema. Ele foi embora. Pouco tempo depois ele voltou e falou assim pra mim, eu preciso que você dê uma aula pra mim. Sim. Uma aula? Qual o tema? História do Paraná. Eu falei, mas eu nunca li História do Paraná. Ele falou, são 2 horas, você tem até às 7. Eu falei, legal. Sim, Legal. Tranquila. Aí eu fui lá e dei aula. Tô contando toda a história, lógico. Qualquer coisa você interrompe. Fui lá e dei aula. No outro dia, tocando o telefone na pensão, antes das 8 da manhã, era ele, puto da vida. Claudir, vem aqui agora! Sim, senhor. Desci, cheguei, ele falou, o que você falou lá ontem no 3º ano? Eu não faço a mínima ideia. Você acha que eu tinha equilíbrio emocional para saber o que eu tava falando? Aí ele falou, te vira, que amanhã você tem outra. Simples assim. Pronto. Eu destaco e você vai. Naquele momento eu descobri que eu tinha habilidade de linguagem. E que aquele conhecimento que eu tinha acumulado ao longo da vida, de ficar sentadinho, todo mundo rindo que eu era o nerd, o CDF, aquelas coisas que falam da gente, Sim. tinha uma função. Habilidade de linguagem é genética da minha mãe, talvez um espaço social, né, ali. E o conhecimento é aquilo que você vai acumulando. Então você sempre soube que isso era pra você. Naquele instante eu tive certeza. Com certeza. Usando o Clóvis de Barros, que fala isso, no instante que eu falei pra galera e que as pessoas me ouviram, eu falei, é isso que eu quero pro resto da vida. Quando eles viram que foi bom, não, é isso mesmo. Então, sem outra... E imagina, as pessoas me pagam. Eu vou fazer Me o que eu pagam gosto, bem. vão me pagar e eu vou estar feliz. Eu vou estar fazendo o que eu gosto. Sim. Foi mais ou menos assim. Que bom. Faz a última pergunta. A última, então vamos lá. Para encerrar, eu queria te perguntar uma coisa pessoal. O que o Cleidir de hoje falaria pro Cleidir adolescente? Mantenha o timão. Seja menos ansioso. E respeite mais os conselhos dos médicos e da ciência. Por quê? Você quer perguntar, né? Sim. Por quê? Mantenha o timão, tem um pouco de teimosia, mas é ele que nos norteia. Lógico, Sim. sempre adaptando. Daí o GPS. Na obra 1 a gente trabalha muito isso. O GPS educacional, corrigir o tempo inteiro. Então Sim. mantenha o timão. O mais grave, respeite a ciência. Porque eu não respeitei a ciência da forma como deveria, e aí acabei sofrendo muito com as minhas lesões de atleta. Sim. Uau. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. Pela sua Eu, participação. a Lê, toda a nossa equipe, a escola inteira agradece por você estar aqui. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Vamos sempre estar de portas abertas e Com estamos certeza. felizes. Espero de alguma forma ter contribuído Com na certeza. ideia do projeto de vida. A gente fica É feliz a nossa por você. última publicação, exatamente o projeto de vida, Uhum. que eu acho que é um conceito muito importante, que tem que ser debatido plenamente a partir da vida Sim, vida sim. de cada um, e é algo absolutamente individual. Sim. Muito obrigado. Feliz. Muito obrigada.